Coronel, eu acho que hoje o programa aqui, metade dele, ou bem mais da metade, o espaço é do senhor. Eu acho que, inclusive, é uma matéria que nós já chegamos a debater pessoalmente em curtos períodos, mas a gente até onde eu sei, nós compartilhávamos de algumas preocupações. É a questão da Previdência. Como é que ficou, meu líder? Como é que está caminhando esse barco? A gente tem ouvido muita crítica, a gente tem ouvido muita dúvida, e eu acho que é um momento bom para o nosso irmão militar, para o nosso associado, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, saber como é que ficou isso, e também para desmistificar, porque quando eu digo muita crítica, tem muita gente que taca pedra sem ter um mínimo de conhecimento. Eu acho que tem aí, a produção deve ter aí uma imagenzinha de alguns tópicos, eu acho que se a gente pudesse nortear por isso aí, depois o senhor fica à vontade para... Toma lá. Para quem vale? Para os militares, bombeiros militares, policiais militares. Nesse momento aqui, eu acho interessante, porque a gente pegou uma matéria de um jornal aí. Aí o pessoal coloca lá separado, lá, militares e depois... Então, os militares aí que são o quê? Os militares federais, das Forças Armadas. Os bombeiros militares, policiais militares, são os militares estaduais. Ali, tecnicamente, seria só militares, né? Então, militares. Pronto. Aí os militares da União e os militares dos estados. Os militares da União, né, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e os militares dos estados, as polícias e corpos de bombeiros. Em alguns estados, a polícia e o corpo de bombeiros ainda são uma única instituição. O estado de São Paulo, por exemplo, o corpo de bombeiros é uma especializada da polícia militar. Então, são uma única instituição lá, mas que desenvolve essas duas atividades. Aqui em Goiás nós tivemos, em 1990, salvo engano, dia 2 de junho de 1990, a separação. Eu já era policial militar à época, né? Então o Corpo de Bombeiros está com autonomia, né, de independência, como uma corporação independente há 29 anos, mas já está, né, desenvolvendo as suas atividades aqui no estado de Goiás há 50 e poucos anos. Há mais de 50 anos. Então, e o que nós presenciamos ontem no Senado? Então, ontem no Senado fechou a tramitação do PL 1645 no Congresso Nacional. Segue agora para promulgação? Só vai agora a última coisa, agora eles fazerem o encaminhamento, então vão estar formalizando o encaminhamento, e espero que já tenha ido hoje, ainda não recebemos ali, mas já tem a minuta da lei para ser promulgada pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Até por ter sido um grande apoiador, não existe ali perspectiva de nenhum veto à proposta que está sendo encaminhada, até porque foi defendida pelo governo, né, através dos seus líderes na Câmara e no Senado. Então, nós tivemos essa aprovação. Entre as principais mudanças, e como o público de militares que nos assiste é muito grande, é bom que esclarecer. Goiás, até o presente momento, os militares estaduais, eles são submetidos a um regime de previdência. A partir da promulgação dessa mudança, e com a mudança que foi imposta na reforma da Previdência, através da PEC 06, que se transformou em emenda constitucional número 103, que já está no nosso ordenamento jurídico, então, compete à União legislar sobre as condições de inatividade e pensão dos militares estaduais. Até que se promova essa regularização por parte da União, nós vamos estar submetidos às mesmas regras dos militares da União. E essa foi a grande conquista que nós tivemos através do PL 1645. Então, toda a nossa luta, e ali nós tivemos uma noção da importância de ter uma representatividade dentro do Congresso Nacional. Foi graças aos 22 congressistas militares estaduais que nós temos, porque nós temos vários militares também, então se for ampliar isso aqui, dão quase, salvo engano, 29 ou 30 militares, porque existem 7 ou 8 militares das forças da União, ali, militares da União, especialmente do Exército, que tem seus mandatos como deputado federal e senador. Então, o que nós conseguimos com isso? A garantia da paridade na integralidade. Aqui no estado de Goiás, nós temos a garantia da paridade da integralidade para o inativo.
Mas as pensionistas, né, os pensionistas e as pensionistas, infelizmente, eles perderam a paridade e integralidade. Uma injustiça Alguns terrível. estados, a situação ainda é pior, porque grande parte dos militares que entraram a partir de determinado momento, mas essa perspectiva de mudança iniciou com a 9717, em 1998, então a Lei 9.717, 1998, ela abriu um leque para que cada estado criasse o seu regime de previdência. Tanto o regime de previdência própria do servidor, o RPPS, como o regime próprio de previdência militar, o RPPM. Goiás tem, inclusive, né, uma proposta em trâmite, que nunca saiu da Gabinete Civil e agora, felizmente, não vai sair também, porque nós vamos ter que fazer Nem precisa mais. uma mudança agora. Então, nós saímos dessa questão da Previdência e vamos para onde merecemos. Que, olha, nós somos uma classe de servidores públicas diferenciada, submetida a regras extremamente rígidas, as condições de trabalho das mais penosas, arriscadas e desgastantes que tem, com um código penal, com um código de processo penal, com regulamentos militares para serem cumpridos, que nos impõem obrigações que nos diferenciam dos demais servidores. Então, nesse momento, nós vemos um resgate da justiça e, embora com tristeza eu veja alguns órgãos de imprensa tratar como privilégio, é bom que se esclareça que não se tratam de privilégios. Muito pelo contrário, são minguados, eu repito, minguados direitos compensatórios que estão sendo reconhecidos aos militares estaduais. Então, é só uma compensação por todo esforço que nós fazemos, por todas as dificuldades que nós enfrentamos no desenvolvimento de nossas atribuições e por todas as peculiaridades da nossa condição de militares. Então, um militar ele não pode negar a nenhum chamado. Inclusive, os que estão na reserva, eles podem ser convocados a qualquer momento. E não, se for uma convocação feita pelo Estado, não tem nem a opção de negar. Ele tem que atender, porque senão ele vai estar cometendo ali um crime, se negando ali a atender um chamado dos seus superiores. Então, nós temos uma condição especial que tem que ser reconhecida e, nesse momento, nós estamos tendo esse resgate. E aí nós esperamos que, na regulamentação, nós tenhamos também o resgate das nossas pensionistas e pensionistas, né? Dos pensionistas e das pensionistas. Porque, como eu disse, aqui em Goiás, atualmente, nós temos ali uma situação em que o militar da ativa, que morre em serviço, ou então que já está ali na reserva e que falece, a primeira coisa que acontece é ter ali um corte de 70% dos seus vencimentos e aí vem uma tabela de exigências que, se não for cumprida, corre o risco, inclusive da própria companheira, dos dependentes e tal, ficarem desguarnecidos num curto espaço de tempo, porque considera idade, tempo de contribuição. Então, você expõe esse cidadão a uma série de exigências, a uma série de rigores e você o desampara num momento em que a família mais precisa. E, então, esse sistema de proteção é só uma compensação por todas as condições de trabalho que nós temos diferenciadas se comparado a qualquer classe de servidores. Não, Coronel, esse exemplo que o senhor deu aí agora, para mim, isso assim, é o absurdo do absurdo dos absurdos. Aqui em Goiás, ainda está vigente, até a promulgação aí da PEC ainda vai estar vigente, sim, a Lei Complementar 124 de 2016, 15, 14, enfim. Agora, poucos meses atrás aí, teve uma pensionista aí de um companheiro nosso que sucumbiu aí recentemente, e aí a preocupação dela, porque lá, assim, a regra, além de cair para 70%, ela veio primeiro com essa preocupação. Mas vem cá, ele recebia tanto, por que eu estou recebendo só isso? Como é que eu faço? O que aconteceu de errado? O que está de errado? Eu peguei e virei para, olha, não vou falar o nome aqui porque não é conveniente, mas, olha, a senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, não tem nada de errado.
A lei determina que assim seja. Agora, o erro está em a gente, nós, termos deixado que se aprovasse uma lei tão esdrúxula, porque o seu esposo morreu defendendo o povo do estado de Goiás. Ele perdeu a vida defendendo o povo desse estado. E aí o estado de Goiás, será que não acha justo o bastante compensar a família desse militar que perdeu a vida para defender o povo do estado? E aí, a surpresa boa mesmo dela veio depois, porque eu disse, olha, mas só que tem um problema maior. A sua preocupação é pertinente, o valor do vencimento está menor do que vocês percebiam antes. Só que o problema maior é que é o seguinte, a senhora só vai receber essa pensão, eu não me recordo mais a idade e o tempo de casamento deles lá, mas por um período lá, parece que eu acho que era 10 anos. Aí ela falou, oi, como é que é? Exatamente. Quer dizer que quando eu tiver mais velho e precisar mais, aí eu fico em pé em cima das pernas? Exatamente. Se a senhora já não tem uma casa própria, então, já começa a planejar, porque daqui a alguns anos, nem isso aí, nem essa merreca que está caindo na sua conta vai chegar mais. Então, você que tem a língua grande e critica o privilégio que a categoria está recebendo, procura se inteirar, procura ler, procura se informar mais, procura conhecer aquilo que vocês estão criticando. Porque não tem uma categoria de servidor público, até onde eu sei, se tem, por favor, pode mandar para a gente aqui que eu corrijo, que passe pelas situações de risco, de periculosidade, de insalubridade que passam os militares, entendeu? Se falta motorista de ônibus, tem greve de motorista, quem que é o motorista? É o militar. Se tem alagamento, desabamento, barragem se rompe, qualquer coisa diferente que ninguém sabe como resolver, quem vai resolver é militar. Pode ficar tranquilo. Carga horária. Se aparece um disco voador em cima da sua casa, e aí, o ET, quem tem preparo, qual que é a categoria de servidor público que está pronta para lidar com o ET que está invadindo a terra? É militar. Então, qualquer situação, por mais esdrúxula, por mais inconcebível, por mais estranha que possa parecer, pode ter certeza, quem vai lá para resolver, pelo menos no primeiro instante, o primeiro peito que vai lá para tomar um balaço é o do militar. E aí, não quero você achar que isso tem que ser de graça, não. Porque está lá em casa. Minha família está lá em casa. Mulher, menino, filho, cachorro, papagaio, periquito, e tudo depende do meu saláriozinho. Eu não tenho outra fonte de rendimento, todo mundo come do mesmo lugar. E aí, no dia que eu faltar para defender quem está em casa, no dia que qualquer militar dentro do Estado faltar para defender, faltar porque estava defendendo a sociedade, estava defendendo a manutenção dos serviços públicos, estava defendendo o equilíbrio da sociedade, a paz social, tem que ser de graça, é isso mesmo. A pessoa tem que... E aí a família dele tem que ficar desamparada, desguarnecida. Então, o que acontece? Eu ainda acho que foi injusto, viu, coronel? Tinha coisa que eu acho que não tinha que ter ocorrido, não. Aumentar o tempo de contribuição. Não, o tempo mínimo de serviço, né, foi 35 anos. Né? Então, é algo que nos preocupa. Até porque, dentro dessas discussões, o pessoal, mas aumenta a expectativa de vida do brasileiro, ela saltou nesses últimos 30 anos de 60 para 85. Sim, isso do cidadão brasileiro. Dessa classe especial de servidores, não existem estudos aqui no estado de Goiás, e nós estamos até dispostos a patrocinar esse estudo, mas em alguns estados onde esse estudo foi realizado, a expectativa de vida dos militares estaduais no Rio de Janeiro, por exemplo, não chega a 60 anos. No estado de São Paulo, não chega a 60 anos. Em outros estados, salvo engano, é Santa Catarina, algum outro estado do sul que fez, eu não estou aqui com os números agora, eu não vou ser aqui negligente aqui em tratar, mas é de 62 anos. E dentro dos estudos apresentados, essa, no geral, é a expectativa. Então, olha, e é bom que se esclareça como que se faz esse estudo. Então, ela pega ali os cidadãos que nasceram em determinado período e vão acompanhando até a sua morte, e aí depois somam-se todos esses aí e fazem uma média, e aí você tem expectativa de vida. Dentro dessa expectativa de vida, no geral, os policiais militares que ingressam, que terminam a sua carreira, né? Vivos. Então, vivos e tudo mais. Então, se somar os que estão vivos e dos que faleceram, é que vai chegar
nesse número, nessa expectativa de vida. Então, olha, pegou todo mundo que morreu mais velhinho lá, 99 anos, que deve ter algum que deve ter chegado nisso, que a gente não duvida, e os que morrem logo no início da carreira. Então, ali, ó, com 20 anos de serviço, na sua primeira operação. Então, eu me recordo de um policial, na época eu era do batalhão de choque e trabalhando de Rotan Comando, e nós tínhamos o embarque tático. Então, assim, numa situação que era um treinamento que nós fazíamos para atendimento de ocorrências com o menor tempo-resposta possível. Então, nós, quando éramos acionados, já deslocávamos para dentro da viatura e fazíamos o embarque tático, por vezes com a viatura em movimento. E aí, numa dessas situações que nós tivemos lá, um dos policiais acabou escorregando e bateu a cabeça e morreu. 20 anos e tudo mais, numa dessas situações de risco que a gente se expõe e que às vezes as pessoas nem compreendem. Então, não, por que o bombeiro, que risco que ele corre? Então, imagina um chamado para atendimento de um incêndio e o pessoal já vai, não tem como ir num caminhão daqueles, a não ser pendurado, se expondo a uma situação de risco, porque não tem cinto de segurança, porque já é uma situação de emergência, se aquele veículo se envolve num acidente, e é dessa forma que nós também vivenciamos a nossa realidade dentro das nossas viaturas policiais, das viaturas do Corpo de Bombeiros. Então, uma situação de risco permanente. Uma situação de risco permanente. E, como eu disse, sem contar também nos reflexos que isso tem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. E isso faz com que nós sejamos uma das classes que tem maior índice de suicídios. Adoecimento. De depressão, de essas doenças da mente, né? Então, que nós temos aí como muito frequentes na nossa realidade atual, elas se incidem com maior frequência nos militares. Então, nós temos uma situação extremamente preocupante e precisamos ter, então, essa preocupação. Vamos ver se esse tempo mínimo que foi aumentado aqui, para as próximas gerações, ele se mostrará possível de ser cumprido. Então, aqui, ó, espero que seja, porque quanto maior for a vida do militar estadual, com toda certeza, melhor será a qualidade ali do serviço que ele vai estar prestando. Então, se nós tivermos condições melhores de trabalho, nós vamos ter condições melhores também ali de qualidade de vida e de sobrevida após o seu período de trabalho ali mais direto, que é esse período de serviço efetivo. Continha de papel de pão. Os números que o senhor me passou aí agora de todos os estados, o mais alto de expectativa de vida foi 62 anos. O último edital que saiu, se eu não estou doido, foi para 28 anos, não é isso? O teto, o cara pode entrar até com 28 anos. 32. 32? Então dependendo o CFO foi 32 anos. Né? Uhum. Então, bom, 32. Então, vou até aqui, ó. O camarada entrou com a expectativa de 62 anos, trabalhou 35, ele vai ter ali, em tese, um lapso entre os dois, 27 anos. 27 anos. Se ele entrou com 27 já, ele vai morrer antes de aposentar. Se ele entrou com 32, se ele chegou no 62, ele está fazendo hora extra já. Ele está fazendo hora extra.